definição podemos dar de fé? Eu acho que nós temos que nos remeter à parte quando Jesus falou, né? Faça a sua parte que eu farei a minha. Sim. Então, a fé, ela começa, né, numa primeira perspectiva, até onde que nós temos também que agir. Sim. Não é? Nós não podemos ter uma fé passiva, na qual nós ficamos imóveis e esperamos que o universo, o mundo, a espiritualidade nos traga aquilo que seria resultado dos nossos próprios afazeres. Então eu costumo pensar assim, que a fé, ela é um contrato que nós celebramos com a espiritualidade. Que contrato é esse? É aquele que eu tenho a clareza de tudo que eu preciso fazer, né, para eu alcançar os meus objetivos. Quais são os afazeres da minha vida e na minha caminhada evolutiva que eu preciso fazer para aprender, para evoluir e alcançar aquele propósito. E junto disso nós temos aí a nossa fé, que é a certeza desse amparo, né, dessa conexão espiritual que nós temos, que vai nos direcionar, que vai nos guiar, que vai nos amparar sempre. Então eu acredito que é uma parceria muito sadia, né, muito forte. Sim. Que aí a gente consegue montar um time que as chances de dar errado são muito pequenas, né? A gente monta um time para ganhar mesmo, tendo a clareza do que é meu e tendo ainda a certeza de que nós sempre seremos intuídos, amparados e direcionados. Então, o que nós temos que pensar de concepção de fé é essa. Agora, nós não podemos, como eu disse no início, pensar que a fé é algo que simplesmente o fato de eu desejar, de eu galgar algo e de eu tentar entrar em conexão com um eu maior, que aí é a espiritualidade, com Deus, que isso é o suficiente para que as coisas aconteçam. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Sim. Se fosse assim, nós não teríamos todas as ferramentas de trabalho que nos são dadas. A começar do nosso próprio corpo físico, né? Que é uma linda ferramenta de trabalho que nos foi dada para essa temporada nossa terrena, através do qual nós temos a inteligência, nós temos aí todas, né, essa competência física que nos leva a ter a saúde, que nos leva a ter toda essa conexão com o mundo material, também esse mundo tão perfeito que foi criado para nós, né, com essa natureza belíssima, com tudo que nos dá a oportunidade, ou seja, são as ferramentas para nós pegarmos isso aí e construirmos, né? Construirmos o quê? A nossa evolução, o nosso conhecimento. Sim. Então é de ter isso, olha, nós matriculamos na escola. Então agora eu que tenho que debruçar, eu que tenho que estudar, eu que tenho que pôr a mão na massa, mas eu tenho a certeza que eu sempre terei ali um professor, um orientador, um guia que me orienta, que me direciona, que me sustenta, que me traz também todo esse amparo espiritual, que faz com que eu aí alcance. Para mim a questão de fé é essa. Sim. E qual a importância, assim, da fé para nós poder compreender um pouco melhor sobre? A fé é aquilo que nos sustenta. Eu penso que a fé, ela é o alimento da alma, né? Ela que sustenta o nosso próprio eu espiritual. Porque aí nós não podemos nem ir para um lado ou para o outro, no que se diz aos aspectos de se eu também ficar voltado só para a questão da materialidade, do mundo terreno, e pensando que as coisas são somente esse resultado do que está aqui, eu não ter essa centelha divina, né, que começa a acender dentro de mim, que mostra para mim que tudo isso que nós temos aqui, ela tem um propósito maior, a vida perde sentido. Quantas situações que nós temos aí, até, né, no trabalho com pacientes, né, que chegam, tem tudo na vida, mas caem num vazio, que aí a gente chama de depressão. Depressão é um vazio existencial, né? E aí muitas vezes as pessoas até falam pra gente assim, mas eu tenho tudo na vida, tudo que muitas pessoas desejavam, mas eu não sou feliz, falta algo. Aí eu falo que falta esse combustível,
que é essa centelha divina que nós chamamos de fé, que está dentro de nós, que nos leva a procurar algo além da materialidade, que nos leva a procurar o que a gente chama de sentido da vida, que propósito maior que nós estamos aqui, que desde que nós nascemos, nós crescemos e todos nós morreremos, desencarnaremos. Então, o que foi o sentido de você passar aqui? Simplesmente para viver na questão material, na ociosidade? Então, a fé é esse brilho a mais que tem que ter, né? É esse fogo que acende dentro e que mostra que, opa, tem algo que vai além disso, que nos faz buscar algo a mais e que dá um sentido à vida, dá esse colorido da vida. Então, a importância da fé é essa. E ela é um processo muito particular, porque é algo que cada indivíduo ele vivencia sozinho, porque é um encontro dele com ele mesmo, né? Ele não tem como, que nós vemos às vezes muitas pessoas que buscam nas correntes religiosas, né, o sentido da fé, o que é fé, mas as correntes religiosas elas trazem princípios que norteiam o indivíduo para o seu caminho, mas quem tem que caminhar é ele, e a fé ela tem que ascender e tem que existir dentro dele. Né? Não pode ser essa fé vazia, essa falta de crença, de perspectiva e de sentido da vida, que a vida tem um propósito maior. Então, para mim, a importância da fé ela é principalmente nisso, ela é um combustível, né, que nos move. Aí. E dentro disso que você está falando, a questão da importância da fé, de se compreender um pouco mais, naquelas passagens do Evangelho, o qual fala, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, tem que ter o esforço, né, Richard? Tem que ter também a pessoa se esforçar, não é só uma questão de confiança ou de querer também, tem que ter vontade mesmo, ativa, para poder, vamos dizer assim, essa ferramenta valer a pena, né? É um processo, né, como eu disse, particular de cada um. Nós podemos chegar no momento que nós podemos comungar a fé, ou seja, a centelha, né, que foi acesa dentro de mim, que me leva a buscar algo a mais, que dá esse colorido da minha vida, ela pode ir de encontro à centelha que também move em você isso, se nós comungarmos isso, né? E a gente fala que nós estamos comungando uma fé. Mas é um processo de cada indivíduo. Ele que tem que sentir aonde que ele se sente tocado, né? Aonde que ele se sente ali estimulado a agir, a se mover. Aí o Kardecismo nos traz a questão aí até do livre-arbítrio. Olha que coisa bonita. Fala que então, como eu falei anteriormente, nos são dadas todas essas ferramentas para a gente poder pôr em prática, para a gente poder experimentar, provar, espiar e evoluir. Mas tem que ser da autonomia do indivíduo. A própria espiritualidade, por mais que ela tenha um conhecimento, né, muito esclarecido e ela sabe que é o melhor para nós, ela respeita esse processo nosso. Ela nos direciona, por isso que eu falo assim, que são como os nossos professores, né, os nossos orientadores, que eles já têm o conhecimento, já passaram pela experiência. Eles nos direcionam, mas se nós não tivermos o desejo de colocar em prática, de aprender aquilo e de fazer para nós evoluirmos, não tem como ninguém fazer isso para nós. Nós ficamos estagnados. Pode ter até alguém que com muita caridade queira te carregar nas costas para tentar fazer você caminhar, mas vai chegar um momento que ele também não vai dar conta, né? Ele não vai conseguir caminhar para ele, muito menos para você. Então é um processo individual. Então a fé também é essa busca, é essa compreensão que faz com que o indivíduo ele busque, ele haja, ele através do seu livre-arbítrio, ele tome suas escolhas, ele procura aprender, ele busca o conhecimento para saber serão as melhores escolhas que ele tomará para ele poder utilizar tudo isso que nos foi proporcionado, né, pela grandeza divina, e aí a gente poder chegar como, né, a imagem e semelhança do Criador, né, por nós mesmos, que aí nós vamos conseguir evoluir, ele nos dá essa oportunidade,
e chegarmos à imagem e semelhança dele. E lá nós olharmos para trás e ver, olha, todo o caminho que nós trilhamos e dar todo o valor de todos os passos que nós tivemos, que nos levou a chegar nesse nível de evolução e que vai sustentar nessa nossa evolução esse esclarecimento. Muito bem. A passagem do Evangelho, Charles, que em Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 e 19, fala assim: porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. O que as montanhas simbolizam no ensinamento de Jesus e o que a doutrina espírita nos diz dessa passagem, a fé transporta montanhas? Na minha interpretação, eu entendo que as montanhas, elas são as dificuldades da vida, são as provas, são as expiações que nos são trazidas para nós colocarmos em prática todo o conhecimento que adquirimos e ali atestar a nossa própria evolução. E ali, através delas, nós conseguimos, por nós mesmos, ir nos moldando e nos aperfeiçoando, né? Como um diamante bruto que sai lá do meio, né? do carvão sujo, e que, à medida que ele vai sendo lapidado, ele vai se tornando uma joia das mais preciosas, mais translúcidas, mais brilhantes. Então, assim somos nós. Somos espíritos que nascemos grosseiros, e pela nossa caminhada nós vamos nos lapidando, nós vamos passando pelos enfrentamentos das dificuldades, que aí, para mim, o simbolismo das montanhas são todos esses enfrentamentos que nós temos, né? Que cada um tem as suas provas e expiações. Algo que pode ser muito difícil para você, às vezes não é para mim. Mas por quê? Porque eu já adquiri aquele conhecimento, eu já ultrapassei aquela prova, né? Eu já venci ela. E você que está nela naquele momento, às vezes ela se torna uma montanha, que muitas vezes quando você está no pé da montanha, você pensa assim, nossa, ela é intransponível, eu nunca vou conseguir chegar do outro lado. Mas você tem que dar o primeiro passo, né? Para chegar no topo da montanha, você tem que dar o primeiro passo aqui embaixo. E você dá, você vai tendo as dificuldades, mas aí entra a fé. Porque olha que bonito, do tamanho de um grão, né? De uma mostarda, olha o tamanhozinho que é isso. É o suficiente de combustível, de sustentação, de força, você sabendo que, não, através dessa fé, que é o que eu sinto, que me conecta com Deus, eu sei que isso tem um propósito maior. E isso vai ser o suficiente para eu subir até essa montanha ao topo, vencê-la, e através dela ainda eu ver as próximas montanhas que virão e eu ir cada vez mais me fortalecendo e ultrapassando. Então, olha que bonito, não precisa de muito, né? Se você tiver um pouquinho de fé desse tamanho, já é um combustível suficiente para você estar em conexão com toda a sabedoria divina que nos sustenta, que nos guia e que faz com que essas montanhas elas passem daqui para colar. Ou seja, elas se tornam transponíveis, elas às vezes se tornam pequenas, às vezes elas desaparecem, porque a sua fé é o combustível que se sustenta e que te leva além delas. Sim. Nós estamos apresentando o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Programa Espírita Nova Era, a mensagem consoladora da doutrina espírita aqui na TV Candidez, todo sábado às 9h30. Sempre recebendo um amigo, um convidado. Hoje nosso amigo Richardson Miranda, falando sobre o tema A Fé que Transporta Montanhas, à luz da doutrina espírita, esse esclarecimento sobre esta passagem do Evangelho de muita importância para o nosso esclarecimento. Richardson, você poderia explicar a relação entre fé e caridade? A fé e a caridade eu vejo ela como nós darmos sequência, né, a essa corrente do bem que nós estabelecemos quando nós entramos em conexão com esse eu maior, que é Deus, e o que ele, como eu disse anteriormente, através de uma centelha muito pequenininha, que pode ser o grão de uma mostarda, já é o suficiente para nos apoiar, nos fortalecer e fazer com que nós consigamos transpor todas as dificuldades, vencer todas as provas e expiações,
Quando eu pratico a caridade, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando partilhar daquilo que eu recebi. E quando eu partilho aquilo que eu recebi, eu acabo me tornando ainda mais forte. E através da sustentação do outro, né, daquilo que eu consigo proporcionar ao outro para que ele também consiga, através da sua fé, da centelha divina, né, que sustenta ele também vencer suas provas, nós vamos unindo forças, nós vamos nos tornando mais fortes. E aí, ao final, nós conseguimos todos vencer e chegarmos à mesma evolução, ao mesmo esclarecimento. Então, a fé, eu vejo ela, né, através da caridade, como a prática da própria gratidão, né, por aquilo que nós recebemos, nós tentarmos também proporcionar isso de alguma forma para o outro, para ajudar o outro. E se o outro ajuda um outro e esse outro a um outro, ao final, veja, né, o mundo todo está conectado, todos serão ajudados, todos conseguirão prosperar. Porque também nós não podemos pensar em evolução e esclarecimento sem nós olharmos para os nossos semelhantes. Porque aquele que se dizer que é evoluído, esclarecido e que está feliz, mas no meio de muitos irmãos que sofrem, padecem e que ainda estão presos a muitas dificuldades, a gente não pode chamar esse esclarecimento, né? Porque nenhum ser evoluído, esclarecido, ele consegue ter felicidade, se sentir bem, vendo que os outros ainda estão tendo dificuldades. Então, se eu conseguir vencer, eu posso estender a mão e ajudar um que está um pouquinho atrás de mim. Porque também nós temos que ver isso. Nós também estamos onde estamos porque alguém ontem estendeu a mão para a gente. Nos vários aspectos da vida da gente. A começar pelos nossos próprios pais que estenderam a mão para a gente quando a gente viveu, a gente nasceu, né? Quando eles nos proporcionaram o dom da vida, nos deram, né, a oportunidade de reencarnar. Então nós também estamos onde estamos porque muitos estenderam a mão para a gente lá atrás. Então por que nós não vamos fazer o mesmo? Assim como a espiritualidade também, através da nossa fé, dessa nossa conexão, ela a todo momento também está estendendo as mãos para nós, ela está nos acolhendo nas nossas dificuldades, está nos guiando, está nos sustentando. Então, eu também tenho que partilhar daquilo que recebo, né? E aí nós formamos essa corrente do bem, que acaba voltando para nós, que é outro princípio da doutrina espírita, a ação e a reação. Que tudo aquilo que eu emano para o universo, ele me trará de volta multiplicado. Não é? Olha que bacana. Se eu partilho um pouco daquilo que tem com o outro, que às vezes naquele momento ele está convalescido, né? Ele não está conseguindo se sustentar, pode ter certeza que aquilo vai né, causar uma reação, não diretamente por ele, mas em outros aspectos isso também virá para mim. E é isso eu retroalimento também a minha fé, né? Eu me empodero, eu me sustento, e aí eu vou cada vez mais crescendo. E a gente vai seguindo os caminhos de Jesus, que foi o maior doador, né? Ele veio em prol de nós e, ao final, ainda né, chegou ao grau máximo de doação até chegar a ser crucificado em prol da humanidade, para ser o exemplo, né? O maior exemplo que nós temos até hoje aí de caridade, doação, de amor ao próximo. Por que nós não vamos fazer? Nós vamos seguir, né, de forma diferente. No próprio Evangelho também já tinha uma passagem no qual os apóstolos foram chamados ali para uma situação e aí Jesus diz assim, homens de pouca fé, né? Eles ali não tiveram a condição assim de expulsar assim os demônios, né? Colocando nesse sentido. Por que os apóstolos naquele momento não conseguiram? É porque, primeiramente, nós sempre buscamos fora, nós sempre buscamos no outro aquilo que nós temos que encontrar dentro de nós mesmos. Nós que temos que olhar para dentro de nós e encontrarmos a nossa fortaleza. Como eu disse anteriormente, acendemos essa centelha divina e fazemos com que ela cresça cada vez mais e que nos sustente, né, que nos direcione, mostrando que nós somos capazes. E Jesus tinha mais fé nos apóstolos do que eu acredito que os apóstolos neles mesmos.
Então, quando Jesus deu a oportunidade para eles, foi de mostrar para eles que vocês podem fazer. Só basta vocês, primeiramente, acreditar em vocês mesmos, né? Porque a fé é o poder que está dentro de vocês. Mas eles buscavam isso onde? Fora. Eles buscavam isso em Jesus. Sempre tendo Jesus como aquele que conseguiria fazer e que era possível. E Jesus, a todo tempo, acreditando neles mais que eles mesmos, né? Então, isso acontece conosco também. Quantas vezes, nas situações da vida, nós deixamos de acreditar em nós mesmos, nós deixamos de olhar para dentro de nós deixamos de buscar essa nossa força, de buscar as nossas conexões, a nossa sustentação. Porque muitas das vezes as provas da nossa vida, elas são simplesmente para nós aprendermos a fazer esse movimento. Muitas provas que vêm nas nossas vidas, o grande aprendizado é aprender a olhar para dentro de nós mesmos, aprender a encontrar a nossa força, a nossa conexão, a nossa fé e sabermos que somos capazes assim como os outros, não é? Às vezes alguns têm mais facilidade em menor tempo, porque ele vem de um outro percurso, de uma outra caminhada evolutiva. Então, às vezes, para ele pode parecer um pouco mais fácil, mais rápido, mas nós também conseguimos. Pode ser um pouco mais demorado, mas nós chegaremos ao mesmo lugar que eles. Né? E se eles conseguem hoje, não é porque eles nasceram sabendo. Se eles conseguem fazer hoje, porque eles começaram também de algum lugar. Começaram também com algumas dificuldades. Mas eu acho que o combustível principal é isso. É acreditar em nós mesmos. É a fé em nós mesmos. Às vezes nós projetamos muita fé fora, né? Nos outros. A fé cega na espiritualidade. E não, nós temos que voltar para nós. Porque esse é o objetivo maior. É esse encontro nosso com nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala assim que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Explique um pouco essa passagem. Então, quando ele fala da fé inabalável, é porque tem alguns momentos que a fé ela precisa simplesmente ser sentida. Não tem como ser raciocinada. Porque muitas vezes nós ficamos muito no racional, no intelectual, no teórico, nós buscamos explicações, razões. Quando simplesmente naquele momento você tem que crer e deixar as coisas fluírem. Né? Como eu falei anteriormente, há situações na vida também que são trazidas para nós e que nos tiram do controle porque nós ficamos querendo controlar tudo e tiram todas as possibilidades de a gente fazer qualquer coisa que seja. Porque aí o grande aprendizado é esse, né? É você simplesmente acreditar. Nós temos as situações, e às vezes, dos pacientes que estão com uma doença diagnosticada pela medicina terrena como incurável, como terminal, mas isso aí é o que a ciência dos nomes está trazendo de forma raciocinada. Sim. Mas será que não é a maior prova, o maior aprendizado para saber até onde que essa fé desse indivíduo, ela é despida, ela é simplesmente aberta, ela simplesmente acontece. Ela não fica tentando ser controlada, calculada, projetada. Então, quando você traz essa questão da fé inabalável, eu penso que são as situações que nos trazem essa oportunidade de simplesmente nós vivenciarmos, fazemos uma entrega. É o momento agora de eu entregar, né? E confiar. Que aí eu acho que é o maior teste, né? O maior exercício. Sim. Aí você se encontrou dentro, agora você se encontrar fora e confiar nas mãos que você esteja. Sim. É a fé inabalável. E pronto. Simplesmente. Assim. Muito bem. Nós agradecemos a você, Richardson, pela contribuição aqui com o programa nesta manhã. Que Jesus o abençoe e que você possa ter conosco aqui outras oportunidades. Eu que agradeço. Jesus abençoe a todos também, um bom dia e até o próximo programa.